Boa tarde, meninas. Eu vim aqui para vocês já verem aí o título do vídeo, Conversa Séria. Exatamente. Por quê? Em alguns vídeos passados eu tenho dado algumas dicas de que eu tenho ansiedade, essas coisas. Não é verdade? Pois bem, algumas seguidoras lá no meu Instagram fizeram algumas perguntas e eu anotei essas perguntas, né? Eu tirei aqui o papel, ó, e algumas fizeram umas perguntas aqui, foi agora em fevereiro, e eu não tinha feito ainda esse vídeo, até porque da semana passada para cá eu entrei em crise. Sério, e vamos conversar sobre isso, tá? Então, aqui ó, 5 perguntas. Por que 5 perguntas? Teve mais. Só que a maioria das perguntas eram as mesmas perguntas perguntadas de forma diferente. Então, eu resumi, né? Eu botei as 5 perguntas e as outras que eram parecidas eu não coloquei, tá certo? E eu avisei as meninas que eu ia fazer um vídeo em relação a isso. Vou botar aqui na minha frente para poder eu conseguir ler, tá? Não sei se é certo eu falar sobre isso aqui no YouTube e se alguém vai querer, né, ver ou ouvir, ou se tem alguém passando por isso. Eu sei que tem muita gente passando por isso, muitas donas de casa, muitas artesãs, artesã no biscuit, artesã no crochê, donas de casa, né, que tem uma vida ativa dentro de casa, mas não tem um lazer, não tem uma distração, não tem uma diversão. Então vamos conversar sobre isso, tá? Eu tô aqui no meu crochêzinho, né? Dando continuidade na minha coleção, né? Que eu quero fazer, na minha coleção do tapete Darla. E vamos conversar sobre isso, certo? A primeira pergunta é assim: o que você sente? Quer dizer, o que é que eu sinto quando eu tô com ansiedade? Ou então, quais é os sintomas que você sente? Então, é assim: depende de cada ocasião, certo? Se tiver tendo, se eu perceber que vai ter alguma confusãozinha, ou alguma voz mais alta, ou alguma coisa, ou eu rebato, ou eu tenho força para falar ali na hora, e depois eu arreio, ou então eu vou e me sento no canto e ali eu já fico me sentindo mal. Aí vem dor de barriga, vem o corpo treme, ansiedade, ânsia de vômitos, choro descontrolado, querendo ficar quietinha no meu canto, em silêncio, sem conversar com ninguém. Não tenho vontade de levantar e fazer nada. Ou, depende da ocasião, se não tiver ninguém em casa, eu consigo fazer minhas coisas para distrair. Eu vou limpar a casa, fazer qualquer coisa para distrair a minha cabeça. Vou ocupar, de alguma forma. Não é sempre. A maioria das vezes é eu ficar quietinha no meu canto e não querer conversa com ninguém, não fazer comida, não limpar a casa, não lavar uma louça, nada, nada. Não é porque eu não tenha
que eu só não tenho vontade de fazer. Eu não tenho ânimo. Tá me entendendo? Eu não tenho forças. Eu sinto como se minhas forças estivessem indo embora. Tipo a sensação de desmaio, que você vai ali se desfalecendo sem conseguir reagir. É assim que eu me sinto. E por esse motivo, eu prefiro deitar. Porque eu tenho essa sensação de que eu vou morrer, que eu vou desmaiar. É complicado, gente. Não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que entende. Bem, eu acho que eu tô conseguindo falar porque eu estou medicada. Medicada como, Jaqueline? Porque eu tive crises essa semana. Eu saí de cá há muito tempo que eu perdi a minha receita. Quer dizer, o dia de renovar minha receita. Dias não, faz meses. Que era para me ter renovado, acho que meio do ano passado, alguma coisa assim, agosto. E eu não renovei. Então, como eu não tomo a medicação todos os dias, o que é que eu faço? Eu, quando eu sinto que estou entrando em crise, eu começo a tomar medicação. E ali eu tomo por uma semana, 2, até melhorar. E ali dou uma parada. Certo? Aqui também tá perguntando quais os remédios que eu tomo, depois eu falo. Nem sei se eu posso falar. Mas, e aí o que é que eu faço? Dou uma trégua. Se eu sentir qualquer impacto, porque eu tomo 2 remédios, o da ansiedade e o calmante. Quando eu sinto, quando eu percebo que eu vou sentir alguma coisa, principalmente palpitação, a arritmia ataca muito, eu sinto dores no peito, sensação muito ruim. Então, às vezes, quando eu sinto isso, e querendo já dar crise de choro, eu vou lá e tiro um pedacinho do Clona, para mim não dizer o nome todo, tá? Então, tiro ali um pedacinho. E tomo, e tento me deitar, me acalmar, ali choro, até passar aquela crise. A outra pergunta. Vou começar a sentir sono, gente, porque eu vou deixar pro final, para poder fazer esse vídeo. Foi por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque eu tive que tomar as medicações. A segunda pergunta, você toma remédio por conta própria? Não, eu não posso tomar o remédio por conta própria. Comecei sim, porque a minha família, uma boa parte, toma essas medicações. Uma boa parte da minha família, quase todas, tem esse problema. Inclusive o meu filho. Meu filho há 8 anos, né? Tem esse problema. E alguns outros, né? E para quando eu sentir alguma crise, eu pedia ou uma das minhas tias, ou um pouco do calmante, né? Tomava ali um pedacinho do calmante, pegava um calmante que elas me davam e eu partia em 4, como eu ainda faço até hoje, e tomo um quartozinho daquele remédio, para poder ir me controlando. Só que o que que acontecia? Com o decorrer dos anos, os problemas foi piorando. Piorando, e por eu não tomar constantemente as medicações, né, a tendência é piorar. Então, eu tive que marcar médico, né? Eu ainda não faço tratamento com psiquiatra nem psicólogo, que é o que o médico pede, um psicólogo. Eu tenho que fazer um tratamento com terapia e tal, para melhorar, porque já foi pedido isso, tanto eu como meu filho, mas ainda não fiz.
eu vou simplesmente no clínico geral e ali é contada a minha história, então tem uma médica que está acompanhando no posto, no postinho de saúde daqui, certo? Tinha um médico muito bom, que eu gostava muito dele, mas agora tem outra médica também que ela é muito boa. E agora, desculpa, gente, vai começar a bater o sono para poder eu me acalmar melhor. Eu tô um pouco melhor, o coração tava muito agitado, com muita dor, ainda tá, mas tá melhorando. E agora, por último, foi um médico, tá? Então, foi o médico que me atendeu. O médico novo que tá no posto. A terceira pergunta é: há quanto tempo você vem sentindo isso? Bem, de 5 anos pra cá. De 5 anos. Só que eu sentia uma coisinha aqui e outra ali, sabe? Coisas raramente eu começava a sentir. Pra falar a verdade, eu sentia os meus filhos pequenos. Só que como era raramente, não levei isso a sério. E foi piorando, né? Tendência piorando, né? E aí o que que aconteceu? De 5 anos pra cá, com a evolução dos problemas que eu não vou falar aqui, porque aqui tem uma pergunta perguntando o que me fez sentir ter ansiedade, né? Que eu já vou incluir aqui nessa pergunta. A rotina dentro de casa, filhos pequenos, dando conta. Tenho um esposo? Tenho, mas praticamente toda a responsabilidade era muito em cima de mim. Não responsabilidade de assumir como provedor, como colocar as coisas dentro de casa, não, mas aquela responsabilidade de tomar conta dos filhos sozinha, de educar sozinha, de me preocupar se um filho quebrava alguma coisa, para não dar uma confusão, tá entendendo? Quando um filho quebrava uma coisa, eu dizia que era eu. Daí vocês já vão entendendo a situação da gravidade. Momentos que quando se chegava alguém, né? Quando chegava alguém, eu sentia medo de ver de quando chegava em casa, de ele ver alguma coisa mal feita, de ver alguma coisa quebrada e de haver aquela confusão e de haver aquelas coisas. E eu já sentia medo, eu já entrava em pânico, só que eu ficava só comigo, não contava para ninguém. E aquilo ali foi me consumindo. E creio que isso acontece em muitas casas por aí. Você que está me ouvindo, provavelmente está se identificando comigo. Provavelmente vocês estão dizendo assim: meu Deus, isso está acontecendo comigo. Eu preciso tomar um rumo. Tome um rumo agora. Comece a ter rédea da sua vida. Porque se você não começar a botar um basta, a tendência é só ladeira abaixo. Medo é normal. Você ter medo da situação, medo da pessoa, medo de ficar só, medo de passar fome, seja o que for. Mas se você não reagir, você vai pro buraco. Vai. E eu só não fui pro buraco ainda, porque eu ainda estou reagindo. Eu ainda estou me levantando. Tem dias. A quarta pergunta é: você pode contar o que te fez ter ansiedade? Justamente isso, problemas. Problemas que eu fui guardando sozinha, problemas
responsabilidades que eu achava que tinham que ser divididas e não eram, proibições. Eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo, eu não podia fazer aquilo ali, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, enquanto a outra pessoa podia fazer tudo. Enquanto a outra pessoa podia fazer tudo, porque ninguém sabia de nada. E isso vai te consumindo de uma forma, sabe? As pessoas vão te dominando, mexendo com a tua cabeça de uma forma que você não consegue se sair. Porque o medo é maior. Porque o medo é maior. Então, o que que aconteceu? Não era que era uma pessoa ruim. Tô falando aqui do meu esposo, gente, mas do meu esposo era o medo que eu criei. Entendeu? Um medo que eu criei. Por ele ter levantado a voz uma vez alto, ou por ele ter agido uma vez com ignorância, eu criei aquele medo. Só que ele não fazia aquilo. Você tá me entendendo? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu vou bater no filho. Não, ele nunca bateu nos filhos. Ele poderia até ameaçar, e ele nunca nem ameaçou. Mais fácil eu ameaçar, mais fácil eu ter que dar umas palmadas nos filhos do que ele. Ele não. Mas eu criei um medo. Eu criei aquele medo. E tem gente que realmente vive isso aí, que realmente acontece, certo? Tem situações diferentes. E eu fui criando aquele pânico. Eu mesmo criei aquele pânico e eu sofria sozinha. Entendeu? Ele agia às vezes com certas ignorâncias, nunca levantou a mão para me bater. Nunca foi bater nos filhos. Ele não deixava a gente passar fome. Não. Sempre foi um pai muito maravilhoso. Eu digo situações diversas, coisas simples, que foi criando um medo, sabe? Uma coisa minha foi criando pânico, e já vem de família também, uma família muito psicologicamente desestruturada, de certa forma, desestruturada no sentido de ter que tomar medicação. Mas eu vim de uma família de mulheres muito forte. Muito forte. Da mulher que eu conheci, que é a minha avó, pra cá, com a minha mãe, as minhas tias, as minhas primas, são mulheres fortes. Mulheres fortes. Eu até dedico esse vídeo para elas. Muito forte. Mulheres muito fortes. E a quinta pergunta. Como a sua família reage com isso? Você se sente apoiada? Sim. Elas reagem me dando apoio. Por quê? Porque elas também passam por situações, porque também elas tomam as medicações. Então, uma apoia a outra, uma ajuda. Quando uma vê a outra agoniada, toma logo esse remédio aqui, entendeu? Já tenta logo ajudar. Então, eu quis falar sobre isso, porque eu já tive muitas perguntas sobre isso no Instagram, no direct. E fica mais difícil de eu ter que estar respondendo uma por uma, entendeu? Então eu preferi responder todas ao mesmo tempo. Tanto que eu falei para elas, olha, eu vou fazer um vídeo lá no canal e vocês vão lá e assistem. Se quiserem comentar, vocês comentam. Então vou dizer aqui, se vocês passam por situações assim, hoje não. Hoje eu tenho um apoio dele. Eu tenho crises fortes, sim. Crises fortes. De choro desesperador. De choro de não conseguir parar de chorar à madrugada. Entendeu? Eu falo aqui por quê? Porque muitas das vezes e tive que dar uma pausa aí, gente, pelo amor de Deus. É porque meu menino tinha chegado e aqui já é outro dia. E
Mas ainda continua aqui, ó. E aí eu fui dar uma olhadinha onde eu tinha parado, né? Então eu tinha parado na quinta pergunta, que perguntava se a minha família me apoiava. Sim, ela me apoia. Assim como eu falei para vocês que elas também passam por situações, já passaram por muitas coisas na vida, né? E isso tudo acarreta mais na frente coisas complicadas, né? Sistema nervoso abalado, a mente também fica muito abalada, traumas que, né? Eu tenho primas maravilhosas também, todas elas também, algumas têm traumas, famílias que passaram por casamentos difíceis, entendeu? Então, tudo isso acarreta trauma. E você sofrer, isso não quer dizer que você é fraca. Você chorar não quer dizer que você é fraca. Você passar um dia deitada sem querer ver nada, sem querer falar nada, isso não é fraqueza. Se você quer passar, sabe, dizer assim, hoje eu desisto, desisto de tentar, de pelejar, de lutar, você não é fraca. Você está apenas descansando por algumas horas. E eu tenho certeza que quando é horas depois ou no dia seguinte, você levanta lutando, lutando. Porque eu sei o que acontece comigo. Tem dia que eu digo assim, ai, hoje eu desisto, acabou, pra mim já deu, vou deitar aqui na rede, seja o que Deus quiser. Quando foi isso que eu fiz? Foi domingo. Domingo, era 11 horas do dia, o cachorro, já vai. Era 11 horas do dia, eu não queria levantar. Tinha passado a noite chorando no sábado para domingo. Me sentindo mal, passando mal, com ânsia de vômito. E coração doendo, peito doendo, acelerando. E quando foi no domingo, eu não queria levantar. Quando meu esposo disse assim, amor, veio me acordar, né? Ah, já tá acordada, amor? Tô acordada faz tempo, mas eu não quero levantar. Você entende que eu não tô querendo levantar hoje? Ele disse, entendo. Aí depois eu não quero levantar hoje, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém. Se alguém chegar aqui e diga que eu estou dormindo, eu não quero atender ninguém. E ele, tudo bem. Ele levantou, ele foi lá, esquentou o almoço dele, comeu e foi ficar lá no computador dele. Ele deixou onde eu tava, quieta, porque ele sabe que eu quero ficar quieta. Entendeu? Ali chorei. Chorei caladinha, chorei. Falei, Senhor, não é isso que eu quero pra mim. Não é isso, Senhor, que eu quero pra mim. Eu sei que eu sempre vou cair nessas crises, mas não é isso que eu quero pra mim. E aí, pedi força a Deus. Foi na força do ódio. Meu povo, foi na força do ódio mesmo. Eu sei que esse canal, ele é dedicado ao crochê. Mas eu não sei por que tá tomando esse rumo, gente. Eu não sei o porquê que tá vindo tomar esse rumo. E aí, fui me levantando devagarinho, dobrei o lençol, arrumei a cama, organizei a sala, tudo devagar. Arrumei a sala, aí fui pra cozinha, botei o cachorro, né? Passeava com o cachorro. Aí, enquanto ele saiu na rua um pouco, o cachorro, eu ali já peguei a vassoura,
Já varri ali uma sujeirinha que tava na cozinha, apanhei com a pá, né? Coloquei no lixo. Dali, quando eu olhei, tinha uma sujeirinha nos quartos, passei ali a vassourinha no quarto do meu filho, apanhei com a pá, aí fui vindo. Aí varri o meu quarto, aí varri a sala, aí vim varrer aqui o ateliê. No final eu já tinha varrido a casa toda, varri, aí limpei a áreazinha de serviço, dei um tapazinho assim no banheiro, né, que já tava limpo. Só tinha um pouquinho de louça, uns 3 pratinhos. Fui ali, lavei, fui lavando devagarinho, limpei a mesa. Quando eu olhei, eu já tinha feito tudo. Na força do ódio, lógico. Não vou mentir. Eu pedi perdão, Senhor, eu tô fazendo, eu fiz aqui mais na força do ódio, porque eu não tava com vontade de fazer nada. Eu disse, pra quem não tava com vontade de fazer nada, eu fiz tudo. E ali limpei a casa, ajeitei, aquele choro passou. Não vou dizer que eu passei o dia alegre, feliz, assim, não, sabe? Quando eu terminei, armei uma rede pra mim na sala, a minha rede, famosa rede que fica aqui na sala. Armei minha rede, boto o YouTube, vou assistir as meninas, pego o crochê, sento lá e fui. Aí fui assistir a Lore, fui assistir a Lu, fui assistir a Aninha, aí fui assistindo a Esmeralda, fui assistindo as meninas, sabe? Eu boto ali a maratona e vou assistindo. E quando eu olhei já tava quase a noite e assim passou o dia. Vocês estão me entendendo? O desistir, eu não digo em desistir para fazer besteira, eu digo em desistir de dar um tempo. Dá um tempo para você. Dá um tempo para você. Eu tô aqui, gente, ó, eu tô pegando em mim aqui, mas eu tô gelada. O coração tá saindo pela boca. Porque eu já tenho que tomar medicação, não tomei hoje. E o da ansiedade, né? E assim, eu sei que tem muitas. Eu andei assistindo alguns vídeos aí de algumas crocheteiras que estão passando pela mesma situação. Pela mesma situação de crises de ansiedade. E não é fácil. Não é fácil. Você ser mãe, você ser dona de casa, você dar conta de uma casa, muitas das vezes tem muito mais responsabilidade do que só dar conta de uma casa. Tá entendendo? Tem mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo. Tem mãe que a responsabilidade, o peso de uma casa é toda nela. Então, gente, a pessoa ela é forte. Forte, 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 forte. Mas chega um momento que o corpo pede isso. Ou você aquieta ou você vai arriar. E foi o que foi acontecendo comigo. Entendeu? Hoje, apesar das minhas crises de ansiedade, né? Apesar disso, a minha vida está sendo melhor ainda um pouco do que antigamente. Né? Os filhos já estão crescidos. Os filhos já estão crescidos. Uma já está casada, né? O outro já está pretendendo casar também no próximo ano. E tem um outro que está morando com minha mãe, que eu já contei aqui já o vídeo passado. Se vocês não assistiram, vão lá, vão maratonar meus pouquinhos vídeos, que é uns 5 vídeos que eu tenho. E me ajudem aí a curtir, a comentar. E quem sabe Deus me abençoa aqui, né? Mas o que eu quero dizer, eu digo por mim, certo? Por experiência minha. A ansiedade, ela é ruim. É uma das piores, ultimamente, que eu tenho visto no mundo, uma das doenças mais complicadas. E que é visto por muitos como mente fraca,
mente vazia, falta de Deus, falta de oração, falta de ir para a igreja, falta de uma lavagem de roupa. E não é, gente. Eu já vi gente que trabalhava, gente que tinha uma vida agitada e que arriou. Será que é falta de mente vazia? Será que é falta de Deus? Será que é falta do que fazer? Não, gente. Não, 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 não é isso. Não é isso. É além disso. É algo que a gente mesmo não consegue. A gente não consegue explicar. A nossa cabeça, ela tá pensando no passado, no presente e no futuro, tudo ao mesmo tempo, sabe? É uma bola, é uma bola de neve, uma bola de neve. Você até tenta parar de pensar, mas a sua cabeça não te obedece, entendeu? E o que eu quero vir dizer é que eu comecei com o crochê justamente para dar uma aliviada nisso, para mim me distrair. Eu fico aqui fazendo meu crochêzinho, eu me distraio, sim, mas tem momentos que eu paro aqui o crochê e as lágrimas começam a descer. Às vezes eu paro o crochê, o coração doendo, o peito doendo, agitado, a arritmia, sabe? E aí eu paro o crochê e vou chorar, chorar, chorar para ver se aquilo ali alivia. Alivia e é difícil de aliviar, sabe? Gente, e aí vem um desânimo e vem aquela falta de força. E ali eu já rio na rede, já paro o crochê e depois eu volto de novo. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. Para quem passa, não é fácil. Eu só queria que esse vídeo, você mulher, procura reagir. Um dia tá lá embaixo, ótimo, fica lá embaixo, bebe um pouquinho de água, sobe, sobe de novo, sabe? No outro dia riu de novo, bebe outro pouco de água lá no poço, lá no fundo do poço, bebe água, sobe, entendeu? Uma hora você vai estar bem. Eu digo porque eu estou bebendo essa água todos os dias. Estou bebendo ela para me erguer. Fiz esse vídeo aqui. Esse vídeo quer dizer o canal foi para me desafiar a fazer a hashtag que a Lore e a Gabi e a Érica Fernandes e a Lu tava fazendo. Eu tava numa crise, gente. Eu tava numa crise grande, numa crise de que todos os dias eu chorava. Ninguém podia dizer assim, Jaqueline. Quando alguém mandava uma mensagem no WhatsApp e dizia assim, Jaqueline, tu tá bem? Eu dizia, tô ótima, mas as lágrimas descendo. Entendeu? Eu tava numa crise grande e me desafiei sem saber mexer no YouTube, sem nada. E eu disse, meu Deus, como é que é minha cabeça tapada e eu, como é que eu vou mexer nesse YouTube? Eu não vou pedir ninguém da minha família porque eu tenho vergonha, porque eu não quero que eles saibam que eu vou fazer esse canal no YouTube. Eu não quero nem que eles vejam meus vídeos porque eu tenho vergonha, sabe? Mesmo que às vezes eu faça vídeos ali no Instagram brincando e tudo, mas eu acho que é meio mais diferente do que aqui. E através dela, pelo exemplo de vida delas também, eu me desafiei, consegui fazer, foi pouquíssima peça à vista das meninas, mas eu me desafiei, para mim,
foi uma grande vitória eu ter feito aquelas peças que eu fiz. Então, quer dizer, mesmo em uma crise, mesmo tinha dias que eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer o crochê. Ah, gente, sono, desculpa. Eu consegui me desafiar e consegui fazer as peças que eu fiz. Já terminei aquelas peças, já fiz bico, já vendi uma boa parte das peças, né? E o que eu tenho para dizer é que se reinvente todos os dias, se reconstrua todos os dias. Se Deus dá a oportunidade do sol nascer todos os dias, é porque Ele está dando oportunidade para nós. Nem que seja, que hoje seja igual ontem, que nunca é. Nunca é. Um dia nunca é igual ao outro. Mas que todo dia levante. Tente levantar. É 10 horas do dia, é 11 horas do dia, meio-dia. Eu tô me levantando meio-dia. Meu Deus, levanta. De boa, faz de conta que é 7 horas da manhã. Eu não ligo, gente, o que o pessoal fala. Às vezes as pessoas da minha família, ai, é meio-dia, tu agora tá se levantando, tô me levantando agora, e daí? Hum? A casa é minha, quem vai fazer as coisas sou eu. O meu marido não reclama, porque se ele reclamar, eu mandei ele fazer. Simples assim. E aí? Então, você consegue mandar em você. Não deixe ninguém mandar em você, não deixe ninguém te dominar. Tudo que eu consegui, tudo que veio acarretando foi porque eu permitia que as pessoas mandassem em mim, que as pessoas diziam o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que vestir, o que eu tinha que usar, como eu tinha que fazer, a hora que eu tinha que acordar, a hora que eu tinha que alimentar meus filhos e aquilo ali, sabe? Que não era para me sair, que isso era perigoso, que não era para me sair com filho. Era tanta coisa, gente, que foi acarretando, acarretando, acarretando medos, sabe? E já vinha traumas, e foi traumas, e traumas, e traumas. Calma, peraí, chega. Eu ainda não tô me dominando direito totalmente, não, gente, mas eu tô chegando lá. Eu tô chegando lá. Agora, muitas das vezes, eu amo passar o dia em casa. Amo. Eu amo passar o dia em casa, me deitar ali na minha rede, assistir uma série, assistir um filme, assistir o YouTube, porque eu assisto mais o YouTube do que novela, essas coisas. E às vezes as pessoas acham que não é certo. Eu sei que tem um pouco da ansiedade, ou da deprê, né? Tem, não vou mentir. Mas eu amo tanto estar em casa, gente. Assim também como eu amo sair. Só que para mim sair, também tá começando a dar uma complicadinha para mim sair, sabe? Uma complicadinha. Mas ali às vezes eu tomo um remédio, me arrumo e ó, vou sair. Passo 2 dias na casa da minha tia, vou na casa das minhas primas quando ela me chama, que eu amo estar na casa das minhas primas, que são mulheres muito fortes, que eu tenho muito orgulho das minhas primas, eu tenho muito orgulho das minhas tias, e o meu maior orgulho é dos meus pais. Dos meus pais eu tenho muito orgulho, porque eu sei o que eles enfrentaram na vida, o que eles passaram para criar a gente. E a minha família eu tenho um orgulho tão grande. Eu tenho tias que se recuperaram do câncer, que estão aí vivendo ou procurando viver, sabe? Feliz. Tem uma que já tem mais de 30 anos que se curou, casou de novo. Então, gente, é isso. É isso, entendeu? Não é porque você tem um problema que você vai se entregar a ele para ir para o fundo do poço de lá não sair. Não.
O que eu tô falando aqui, a minha família sabe como é que eu sou. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que se reconstrua todos os dias. Tá bom? Beijo, é isso que eu queria dizer pra vocês. E vou continuar com meu crochê, gente. Vou continuar com meu crochê.